Fala, amante do futebol! Tudo nos conformes? Notícias de hoje começam com treta, drama e muita bola rolando. Porque o mundo do futebol tá mais fervoroso que pão francês saindo do forno. O adeus de Kevin De Bruyne. A Arábia Saudita e outros times da Europa não desistem de Vinícius Júnior. Modric no Catar, Ancelotti na mira, Bellingham puto e goleiro novato viraliza. Rafinha descontrolado e muito mais. Vamos começar com o brasileiro Rafinha. O jogador começou a temporada voando, com pinta de craque e até sendo cotado entre os grandes do ano. Mas bastou uma entrevista polêmica com Romário, antes do clássico contra a Argentina, para tudo desandar. O Brasil levou uma surra histórica, o atacante sumiu em campo e ainda foi pedir desculpas pro técnico argentino Scaloni. Atitude que virou meme e pegou muito mal. Desde então, o brasileiro não se encontrou mais. Voltou muito abalado ao Barcelona, perdeu confiança, virou banco em alguns jogos e a pressão só aumentou. No empate contra o modesto Betis, explodiu. Xingou o bandeirinha, teve que ser contido por Hansi Flick e no fim empurrou até Ter Stegen, seu próprio companheiro. A cena foi lamentável. O brasileiro teve ataques de histeria contra o árbitro assistente Jesus Gil Manzano. Hansi Flick teve que segurar e gritar com o brasileiro, para que ele se controlasse. Não satisfeito, Rafinha ainda foi atrás do bandeirinha, assim que o jogo acabou. Gritou pra ele a todos os pulmões: "Não me mande calar a boca!" O goleiro alemão Ter Stegen, que tá contundido, conseguiu ficar entre o brasileiro e o auxiliar. Rafinha não gostou e empurrou o companheiro de time. Ter Stegen revidou e o empurrou mais forte pro vestiário. A imprensa espanhola não perdoou. Chamou Rafinha de desequilibrado e já cogita que o Barça esteja perdendo a paciência. Aos 28 anos, ele vive um momento que era para ser o auge, mas está se tornando um pesadelo. Rafinha ficou de fora contra Osasuna e Girona. O técnico Hansi Flick percebeu o quanto o brasileiro estava abatido, desgastado com a situação que se envolveu depois da entrevista para o senador Romário. Desde então, não falou com a imprensa. Entrou pela semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, mas teve atuação apagada na vitória do Barcelona por 1-0. Agora fica a dúvida: será que ainda dá tempo de virar o jogo ou Rafinha já queimou todas as fichas? Enquanto isso, no Arsenal, o clima tá pesado. Gabriel Magalhães, o nosso zagueiro brasileiro que estava mandando ver na Premier League e na Champions, deu adeus à temporada. É isso mesmo, meu amigo. Lesão no músculo posterior da coxa direita, cirurgia marcada e uma recuperação que vai levar meses. Ou seja, só veremos o cara em campo de novo no começo da próxima temporada. Saliba vai precisar de um parceiro à altura, porque encarar Vinícius Júnior, Bellingham e companhia sem um dos seus pilares defensivos vai precisar de sorte. E para piorar, o Brasil também sente. Gabriel não será convocado para a data FIFA de junho, quando a seleção encara Equador e Paraguai. Ou seja, o cara perde Champions, Premier League e a chance de vestir a amarelinha. A pergunta que não quer calar: quem leva essa vaga na semifinal? O Arsenal, mesmo desfalcado, tem um meio-campo criativo e um ataque perigoso. Mas o Real Madrid é gigante. Time que respira Champions, tem experiência em mata-mata e um certo tartaruga ninja que tá fazendo a temporada da vida dele. Enquanto isso, na América do Sul, a Libertadores começou com aquele clima de quem sofre, mas, meu amigo, que sufoco. O time levou um susto contra o Sportivo Luquenho, mas no fim virou para 3-2, com gols de Estevão, Piquerez e Richard Rios. Abel Ferreira quase teve um treco, mas no final deu tudo certo. Falando em polêmica, a novela da seleção brasileira continua. Jorge Jesus é o nome preferido da CBF para assumir no meio do ano, mas o homem não é bobo. Ele já soltou as condições. Salário parecido com o que ganha no Al Hilal, 1 milhão de euros por mês, ou seja, 6 milhões de reais. Autonomia total, nada de convocação por panelinha. Agora, a grande dúvida: a CBF vai aceitar? Porque sabemos que o problema da seleção não é só técnico, mas a máquina por trás. Se Jesus chegar exigindo controle, será que os cartolas vão engolir ou vão preferir um simpatizante que aceita as regras do jogo? Voltando para a Europa, o Manchester City dá adeus a De Bruyne. Isso mesmo, Kevin De Bruyne confirmou que vai deixar o Manchester City no fim da temporada. O belga soltou uma carta aberta linda, agradecendo a cidade, o clube e os fãs. 10 anos de história, títulos pra caramba, mas e agora? Pra onde será que ele vai? Rumores dizem que ele vai pra MLS, San Diego ou Arábia, Al Nassr. O Bernabéu não perdoa, e depois da derrota para o Valência, Carlo Ancelotti virou alvo. Em um programa de rádio espanhol, La Cadena Ser, criticaram: o time tem estrelas, mas o jogo é burocrático, sem emoção. Os torcedores estão perdendo a paciência. E não foi só isso. Um vídeo viralizou mostrando Jude Bellingham visivelmente irritado no fim do jogo.
Fran Garcia e o goleiro de 19 anos Gonzalez, estreando no lugar de Lunin e Courtois, também apareceram abalados. Falando em Real Madrid, será que o reinado de Vini Júnior no time tá chegando ao fim? Calma, torcedor merengue, ainda não é hora de chorar na arquibancada, mas o papo tá ficando sério. O camisa 7, que desde 2018 vem destruindo defesas e colecionando títulos no gigante espanhol, entrou na mira de clubes com grana de sobra e sede de estrela. Segundo o site espanhol Todo Fichajes, os bilionários do Al Hilal e do Al Ahly estão de olho no nosso cria da base e estariam dispostos a abrir os cofres. A pergunta é, será que Vini vai trocar o Bernabéu pelas dunas do Oriente Médio? O PSG também tá na jogada. O clube francês continua sonhando alto e vê no brasileiro a peça ideal para dar aquele upgrade no time. Ousmane Dembélé ainda não embalou e pode acabar rodando na próxima janela. Resultado? A barca parisiense pode chegar com uma proposta de 250 milhões de euros. Isso mesmo, 1 bilhão e 375 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. E antes que você pergunta, o nome de Mohamed Salah ainda ronda Paris, mas Vini Júnior segue como o favorito da diretoria. Será que ele troca a realeza de Madrid pelo luxo do PSG ou a fortuna árabe? E no meio dessa bagunça toda, o Qatar tá de olho em Luka Modric. O croata acaba o contrato no fim da temporada e, apesar de dizer que quer se aposentar no Real Madrid, o jornal O Marca revelou que ainda não houve conversas sobre renovação. Será que o meio-campista vai acabar no Oriente Médio? E por falar em Real Madrid, por que o Valverde não bate pênaltis? O uruguaio tem 100% de aproveitamento na carreira, mas parece que ninguém lembra disso. Até o ex-jogador Álvaro Benito soltou: coloquem o cara pra bater. E pra fechar com chave de ouro, José Mourinho tá encrencado na Turquia. Depois da derrota do Fenerbahçe pro Galatasaray na Copa da Turquia, Mourinho teria partido pra agressão contra o técnico rival. A Federação Turca tá avaliando punições que podem variar de 5 a 10 jogos de suspensão ou até 45 a 90 dias de desqualificação. Mourinho ainda aproveitou para zoar o Galatasaray nas redes sociais, mostrando que mesmo no calor da briga, o humor ácido nunca morre. Por hoje é só. Você acha que Vinícius deve ou não ficar no Real Madrid? O esporte mais amado do planeta segue nos dando emoção, polêmica e histórias impossíveis de inventar. E a gente fica aqui só maradonando os lances e esperando a próxima bomba. Um grande abraço e até breve, família.